Nosso Deus é soberano. Ele conhece todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Esse é o estudo de número 1202 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, mas é muito bem-vindo mesmo aqui no nosso canal. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Quando conhecemos ao nosso Deus, nós conseguimos depender dele e confiar plenamente nele em qualquer circunstância. Vamos ao nosso tema. Deus sabe de tudo. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 139, verso 4, que diz: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Nosso Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, tanto reveladas como ocultas. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem devemos de prestar contas. Nada está oculto diante de Deus, além do atributo da onisciência. Ele tem outros atributos, como a onipresença, que é estar presente em todos os lugares, e como a onipotência, ele tem todo o poder. O nosso Deus é sábio, a sabedoria dele é multiforme, ou seja, se manifesta de diversas maneiras. E nosso Deus, ele conhece absolutamente tudo, ele sabe absolutamente de tudo, tanto nos céus, na terra, debaixo da terra, nos mares, no mundo dos mortos, no abismo. Nada, a Bíblia fala, está oculto diante do nosso Deus. Jó capítulo 26, verso 6 diz assim: o Seol, que é o além, ou a morada dos mortos, está desnudo diante de Deus, e o Abadom, o abismo da destruição, não está oculto aos seus olhos. Não tem lugar que os olhos do Senhor não penetram. Tudo está às claras diante dele. E Davi reconheceu que para Deus as trevas não são obscuras. Salmo 139, verso 12 diz: constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Obscura é escura, é sombria, é sem brilho, é não claro, mas que as trevas para o nosso Deus, elas são como luz, e os olhos do nosso Deus passam por toda a terra. Segundo Crônicas capítulo 16, verso 9 diz: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Deus, ele sabe de tudo e ele peleja pelos seus filhos, ele peleja por aqueles que se entregam a ele sem reserva, por aqueles que confiam nele plenamente. Nesse contexto, o rei Asa, que é o rei de Judá, ele deixou de buscar o socorro do Senhor, ele foi buscar ajuda no rei da Assíria, e Deus conhece, Deus abençoa aqueles que confiam plenamente nele, porque o nosso Deus, ele conhece quem confia nele. Vamos ver Naum capítulo 1, verso 7, que diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. E tem outra versão que fala: eis quem Yahvé, o Senhor é bom, ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos quantos nele confiam. Então eu quero que você não se esqueça
esqueça que o teu Deus, ele te conhece, o teu Deus, ele te protege, o teu Deus está contigo em todas as circunstâncias, na aflição, na angústia, no sofrimento, também na alegria. E Daniel, ele ensina que Deus conhece, Deus revela o oculto e o escondido através da oração. Daniel capítulo 2, verso 21 e verso 22 diz: ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Ele revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Vamos nos lembrar que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho e ele ficou perturbado e ele mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores para que revelassem aquele sonho, mas ele tinha esquecido, ele não conseguia se lembrar. Isso era algo impossível para os homens, mas não era impossível para Deus. Como eles não conseguiram fazer o que o rei queria, o rei Nabucodonosor mandou matar a todos, mas Daniel interviu a favor deles e buscou em Deus a revelação e a interpretação do sonho do rei e obteve vitória, porque Deus revelou para Daniel qual foi o sonho que Nabucodonosor teve e deu a interpretação. E o rei Nabucodonosor também reconheceu que Deus sabe de todas as coisas. Daniel capítulo 2, verso 47 diz: em seguida o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar o mistério destas minhas visões. Deus foi exaltado pelo rei Nabucodonosor, que reconheceu quem verdadeiramente é o nosso Deus, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o que revela oculto e escondido, o que revela mistérios, pois somente o nosso Deus, ele tem todo o poder, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Deus conhece muito bem o ser humano. Jeremias capítulo 12, verso 3 diz: tu, porém, me conheces bem, ó Yahvé, tu me observas e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia do abate. Jeremias, em sua oração, ele estava conversando com Deus, ele estava reconhecendo que Deus o conhece e o conhece bem, assim como Deus conhece a mim, assim como Deus conhece a ti. Precisamos aprender a confiar e a descansar no Senhor. E olha, pode ter certeza, ninguém consegue enganar o nosso Deus. Deus conhece bem o coração do ser humano. 1 Reis capítulo 8, verso 39 diz: ouve dos altos céus o espaço da tua habitação, perdoa e age, retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração, és o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. Salomão, ele orou ao nosso Deus, reconhecendo que Deus é o único que conhece plenamente as intenções do coração de todos. Somente Deus conhece o teu coração, os teus pensamentos e os teus sentimentos. Jó, ele ensina que Deus conhece os caminhos do homem. Jó capítulo 23, verso 10 e verso 11 diz: todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Os meus pés acompanharam as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Jó, em sua defesa, ele falou para Elifaz, confessando que Deus o conhece, que Deus sabe de todos os seus passos, pois não deixou
deixou de segui-la em todo o tempo, ele não se desviou dos caminhos do Senhor, ao contrário, ele se manteve firme e o Senhor sabia de tudo o que ele tinha feito. Davi, ele orou reconhecendo que Deus conhece todas as coisas, inclusive o sofrimento. Salmo 38, verso 9 diz assim: Senhor, todo o meu sofrimento está diante de ti e meu gemido não te é oculto. Davi sabia que todas as coisas estão diante do nosso Deus. Mesmo no sofrimento, Davi desfrutava da presença de Deus, reconhecendo que Deus é poderoso para mudar a situação, para tirar ele do sofrimento e para fazer dele vitorioso. Deus, ele sabe das nossas necessidades antes mesmo de falarmos a ele. Mateus capítulo 6, verso 8, portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade antes mesmo que lhe o peçais. Jesus nos ensina que devemos aprender a depender daquele que conhece, daquele que sabe de todas as coisas, pois ele conhece até a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Lucas capítulo 12, verso 7 diz: portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados, não temais, valeis muito mais do que milhares de pardais. Deus conhece cada detalhe do ser humano, ele conhece mesmo quando estávamos dentro da barriga da nossa mãe. E o nosso Deus, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Aí você pode me perguntar, mas por que então eu tenho que orar? Porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que quer ouvir a nossa oração, um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que fala conosco. E o nosso Deus, ele sabe das nossas necessidades diárias. Mateus capítulo 6, verso 32 diz: pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. O nosso Deus, ele tem todo o poder para suprir as nossas necessidades, tanto materiais como espirituais. E o nosso Deus, ele nos chama de filhos a todos quanto receberam ao nosso Jesus. A Bíblia nos ensina que podem, que Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos, nós temos o nosso Pai, e pode ter certeza, o nosso Pai Celestial sabe de todas as coisas. Davi, ele ensinou ao filho dele Salomão que Deus conhece as intenções da nossa mente. 1 Crônicas capítulo 28, verso 9: e tu, meu amado filho Salomão, olha o que Davi fala, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Davi encorajou a Salomão para que fosse fiel ao nosso Deus, lembrando a Salomão que Deus conhece, que Deus sabe de todas as coisas. E o ser humano, ele se frustra porque ele percebe que ele não sabe de tudo e que não está no controle das coisas, mas nós precisamos aprender a vivermos na dependência do nosso Deus, pois o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Eclesiastes capítulo 11, verso 5 diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O nosso Deus, ele nos conhece, ele conhece o ser humano, ele conhece as nossas necessidades. A sabedoria do nosso Deus é infinita, é incompreensível ao olhar humano, mas
Ele sabe tanto do passado como do presente como do futuro. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. E o nosso Deus, ele é eterno, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele cuida dos seus filhos. Pode ficar em paz, pode ter tranquilidade, porque o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Nós não conhecemos a mente do nosso Deus, porque o conhecimento do nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus é incompreensível para nós, mas pode ter certeza, o nosso Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja ricamente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.